Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Deus, que é a fonte de toda a sabedoria e beleza, conduz os homens, de muitos modos, para encontrarem os caminhos da verdade suprema que Ele manifestou nas suas criaturas e de modo privilegiado em seu Filho Jesus Cristo. As ciências e as artes de todo género, nos quais a pessoa humana procura obter a vivência mais plena das suas faculdades, por meio de um conhecimento mais profundo da realidade circunstante e da contemplação mais perfeita das maravilhas do universo, devem ter como objetivo principal encontrar a própria fonte da verdade e da beleza e adorar o verdadeiro Deus. Deus de sabedoria infinita, vós revelais à humanidade e de modo admirável vos manifestastes Jesus Cristo, vosso Filho, esplendor da luz eterna e imagem perfeita da vossa bondade, e pelo Espírito Santo nos ensinais os caminhos da verdade. Atendei as nossas súplicas e fazei que todos os que passarem por aqui possam cultivar a beleza destes azulejos que representam a arte e a história do povo de Vizela. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Nunca estamos aqui a acontecer o que não.
O povo já não sai da sombra, mas o povo tem razão, há sempre isto. O povo já... Bom dia, Sr. Sebastião. Bom dia. Nós aguardamos mais um bocadinho, fazemos aquela pressão psicológica. Quase nem cabia no Lidl. Também não. Mas também não foi. Ainda vamos sentar. Ainda estive a ouvir a Rosadinha. Já não tem combustível. Estás a ver semana que coisa. Máquina Bom dia, sejam bem-vindas e bem-vindos à cerimónia protocolar da inauguração do túnel do Povo de Viseu. Iniciar a sessão, começamos com a projeção do vídeo resumo das obras municipais.
Passamos então a chamar ao púlpito o artista Ricardo Gonçalves e o artista também Pedro Costa. Olá a todos. Antes de mais, cumprimentar todos os presentes. Queria começar por dizer que foi um prazer enorme poder contribuir para este projeto, poder estar envolvido, participar de forma ativa numa homenagem deste calibre, numa obra desta magnitude, desta importância. Penso que é uma grande e merecida homenagem ao povo vizelense. São dois dos momentos mais importantes da história de Vizela, que ficam aqui gravados artisticamente nestas paredes. Que a arte, no fundo, é uma forma de expressão, mas também é uma maneira de fazer com que a história e os acontecimentos perdurem no tempo, e penso que isso foi aqui bem conseguido de uma maneira bastante nobre. Queria agradecer ao município de Vizela, queria agradecer ao Ricardo e agradecer ao Sr. Presidente Vitório Salgado por fazer isto acontecer. Muito obrigado. Ora, muito bom dia a todos, Presidente. Ora bem, hoje é um dia importante para mim, porque é o dia onde coloco um ponto final numa história que me acompanha aqui dentro há uns 15 anos, à vontade. Hoje foi há mais ou menos 15 anos que eu troquei a França, o país onde nasci, para Vizela, a terra dos meus pais, a quem penso muito forte hoje, dos meus avós, dos meus tios, das minhas tias, de toda a minha família. Eu vim cá já com o vício de fazer desenhos, pintar quadros e este tipo de coisas. Eu lembro-me muito rapidamente, ao estar cá, pensar assim por mim, como é que eu poderia participar na vida cultural aqui em Vizela, isto sem pretensões nenhuma. E no meio de algumas ideias surgiu-me uma que era um provável mural, só que o mural tinha que encontrar o assunto. Pronto, não se faz mural assim do dia para o outro. Então aquilo ficou numa gaveta, a gaveta das ideias. Aquela gaveta que todos os artistas têm, uma gaveta das ideias. E o tempo foi passando. Anos mais tarde, 6 ou 5 anos mais tarde, não me recordo bem em que circunstâncias, mas lembro de ouvir falar do Grupo da Pesada. Grupo da Pesada, o que é isto, o Grupo da Pesada? Então perguntei aqui e acolá, alguns sabiam o que era, outros não. Então fui pesquisando e claro que estas minhas pesquisas levaram-me até o ano de 1982 e ao famoso e histórico 5 de agosto. E aí vi logo, ao ver aqueles raros documentos aos quais eu tive acesso, vi logo o potencial que este evento podia ter para um possível mural, o potencial gráfico que ele tinha. Vi logo o tipo de desenho que eu podia fazer com isso, um desenho simples, lisível, acessível a todos, não é? Ninguém precisa de ter algum conhecimento na arte para perceber uma obra, mas mesmo assim voltou outra vez para a gaveta das ideias. E foi há ano e meio, 2 anos mais ou menos, compartilhei aqui com o Pedro esta ideia. Disse-lhe a ele como é que eu via as coisas, o tamanho do provável mural, a técnica, o tempo que isto iria durar, o tipo de desenho, e também fiz-lhe parte do facto de que se tivesse que arrancar tinha que ter provavelmente comigo um assistente, da maneira que via as coisas tinha alguém para me ajudar e que via em ele o provável assistente, não é? Se ele aceitasse obedecer às minhas ordens. E pronto, ele aceitou o desafio e desde então o trabalho foi andando. E para mim foi tudo muito rápido. A obra em questão, a ideia em questão passou da ideia para projeto. Ela sofreu algumas alterações com a ideia inicial. Passou de projeto oficialmente e ainda por cima de projeto coletivo. O que vocês estão a ver aqui agora é uma obra concluída,
ela agora, esta obra teve uma gestação lenta e discreta, mas ela agora está aqui exposta aos olhos de todos os vizelenses, bem, a quem ela pertence agora. Portanto, por isso tudo, por esta aventura, que para mim é uma grande aventura, queria agradecer também à Câmara Municipal de Vizela, a todos aqueles que ficaram envolvidos neste trabalho e também ao Presidente pelo seu imediato apoio para esta ideia. Muito obrigado. Partilhamos agora convosco um filme que tem como objetivo explicar um pouco o processo da obra de construção deste projeto. Chamamos agora ao púlpito o Sr. Presidente da União de Freguesias de São Miguel e São João, José Armando Branco. Muito bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vizela, Dr. Vítor Hugo Salgado. De forma a abreviar a minha intervenção, tomo a liberdade de cumprimentar todos os presentes na sua ilustre pessoa. Começo por dizer que, enquanto Presidente da União de Freguesias da nossa cidade, é para mim e para todos que me acompanham um enorme orgulho recebermos neste espaço dois bonitos painéis em azulejos que nos fazem recordar a todos nós, duas datas mais marcantes da nossa história pela autonomia administrativa. Para os vindouros, será um memorial de profundo enriquecimento histórico. Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara, pelo seu cuidado e brio em preservar uma das mais belas histórias de Portugal, que foi a luta de Vizela pelo seu concelho. E o Sr. Presidente, mais do que ninguém, tem-no feito, quer através deste memorial, da edição de livros e filmes e de monumentos levantados a Manuel Campelos, ao povo de Vizela e ao ex-primeiro-ministro António Guterres, que prometeu e cumpriu com a sua palavra através das palestras nas escolas, dos debates, etc. A luta de Vizela, terminada em vitória ao fim de muitos capítulos de sacrifício,
suor e lágrimas, merece todas estas referências e mais algumas. Nunca será demais. Aproveito também para dar os parabéns ao artista Ricardo Gonçalves pelas magníficas pinturas aqui expostas ao seu colaborador Pedro Costa. Para finalizar, dirijo duas palavras, porque eles não merecem mais. A todos os críticos que condenaram o temporário encerramento deste túnel como se fosse possível haver simultaneamente sol na eira e chuva no naval, deixem trabalhar quem sabe, deixem tomar medidas de segurança a quem está habituado para o fazer. Por último, a inauguração desta obra traduz-se em mais um dia de festa em Vizela. Obrigado, Sr. Presidente Vítor Hugo Salgado, por nos dar tantos dias de festa em obras inauguradas, em outras festas de cariz lúdico e cultural. Fazem de Vizela um concelho próspero, alegre e convidativo. Estamos no bom caminho. Muito obrigado e parabéns. Agora, a intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Vítor Hugo Salgado. Muito bom dia a todos os presentes. Gostaria de começar por cumprimentar aqueles que me antecederam neste púlpito, o Sr. Presidente da União de Freguesias, Sr. José Armando Branco. Na sua pessoa, cumprimentar os demais autarcas, Sra. Vice-Presidente, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhores Presidentes de Junta, Senhores Deputados da Assembleia Municipal e restantes autarcas do Concelho de Vizela. Cumprimentar também, na vossa pessoa, os ex-autarcas, Dr. Francisco Ferreira, enquanto ex-presidente e primeiro presidente da Câmara Municipal de Vizela, e o Sr. Dr. João Puxado, enquanto primeiro presidente da Assembleia Municipal. Nas vossas pessoas, cumprimentar os demais ex-autarcas que se encontram aqui presentes. Cumprimentar também o Ricardo Gonçalves e o Pedro Costa, enquanto artistas e que me antecederam na intervenção. Um cumprimento ainda às demais entidades que se encontram presentes, Sr. Comandante da GNR, Sr. Comandante dos Bombeiros, Dr. Irene Costa, Deputada da Assembleia da República e demais representantes das diversas associações e instituições do Concelho de Vizela. Cumprimentar também a comunicação social e todos os vizelenses. Numa breve intervenção, eu gostaria aqui de deixar duas ou três notas. Uma primeira nota, como costumo fazer sempre que procedemos a uma inauguração, que é agradecimentos. Uma segunda nota, quando esta inauguração tem implicação nas vidas das pessoas, que é pedir desculpa pelo transtorno das mesmas. E uma terceira nota, para, na realidade, demonstrar a importância, a relevância da obra que hoje aqui é inaugurada. Um primeiro agradecimento, e por isso fiz questão que o Dr. Francisco Ferreira, na realidade, descerrasse connosco esta entrada e descerrasse connosco esta bandeira, porque na realidade foi ele, enquanto Presidente da Câmara, que concebeu e construiu este túnel. E por isso mesmo, sem este túnel ter sido efetivamente construído, nós não estaríamos aqui hoje a fazer todas as remodelações, passados muitos anos, para adaptar este túnel à nova realidade do Concelho de Vizela. Ao Dr. Francisco Ferreira, o meu muito obrigado. Um agradecimento ao Ricardo Gonçalves e ao Pedro Costa. Conforme eles explicaram, e depois disto termos chegado ao conhecimento, depois de muitos anos na gaveta das ideias, esta, como outras ideias de muitos artistas, jovens artistas do Concelho de Vizela, vão chegando e vão se realizando. E então, há sensivelmente 2 anos atrás, o Ricardo Gonçalves e o Pedro Costa vieram à minha sala apresentar-me o painel que está à minha frente, como uma forma de homenagear o Concelho de Vizela. E a proposta, se não me esqueço, até era para ser colocado junto àquilo que é, na realidade, o painel de azulejos da estação,
do Túnel da Cor. Contudo, depois de ver o desenho que se encontra à minha frente e que traduz uma expressão enorme de um dos momentos mais relevantes da nossa história, comecei a refletir e coloquei outra ideia, que foi, em vez de fazermos este painel junto à estação, acho que não devemos fazer só um, devemos fazer dois. Acho que devemos fazer no túnel, que passará a partir de hoje a ser o Túnel do Povo de Vizela, e que deve ser associado a outro momento histórico, ao 19 de março, que se encontra atrás de mim, desenho feito posteriormente pelo Ricardo, e tudo isto associado a algo que é os 25 anos do Concelho de Vizela. E daí o meu agradecimento, porque na realidade foram incansáveis, e na realidade a Câmara Municipal de Vizela é aquilo que eu sempre preconizei. Para além de todo o desenvolvimento que tem vindo a acontecer, e destacarei em seguida a importância que este desenvolvimento tem, continuamos a criar condições para que a cada momento da nossa atividade e da nossa história presente e recente consigamos aproveitar, entre aspas, os jovens artistas do Concelho de Vizela para connosco fazer as mudanças necessárias. Assim sendo, pedi uma salva de palmas para o Ricardo Gonçalves e para o Pedro. Um agradecimento também ao Sr. Engenheiro Arantes, que é a pessoa que está a fazer neste momento os pavilhões que se encontram do lado esquerdo e que, na realidade, quando decidiu começar a erigir aqueles pavilhões, nós colocámos um conjunto de exigências. Os passeios, os muros, a travessia, criar todas as condições para consolidar aquilo que é, na realidade, uma entrada digna para este túnel. E aqui, e uma vez mais, o senhor Engenheiro não foi efetivamente, não deixou de responder afirmativamente a tudo que nós lhes pedimos, e daí o meu muito obrigado também ao senhor Engenheiro. Não poderia deixar de terminar nos agradecimentos por dois grupos de pessoas, se assim poderemos dizer. Por um lado, os funcionários da Câmara Municipal de Vizela e, por outro lado, o Sr. Presidente da Junta e todos aqueles que efetivamente o acompanham. Relativamente aos senhores funcionários da Câmara Municipal de Vizela, gostava, uma vez mais, de lhes agradecer por dois factos. O primeiro facto é por estarem sempre ao meu lado nestas ideias difíceis e megalómanas de executar. E, em segundo lugar, é o facto de maturarem sucessiva e reiteradamente com a pressão que eu lhes coloco diariamente. Porque, na realidade, conforme o que vocês viram no vídeo que passou aqui há momentos, existem muitas obras que já estão concluídas, mas existem muitas obras que estão no terreno, e para que não se pare as obras no Concelho de Vizela, o que sucede é que nós estamos a fazer obras, continuamos a fazer obras, estamos a projetar obras, estamos a inaugurar obras, e para que tudo isto aconteça, só com um grande grupo e um bom grupo de funcionários, é que, na realidade, a Câmara Municipal de Vizela tem condições de evoluir da forma que tem evoluído ao longo dos últimos anos. E daí um agradecimento ao arquiteto Luís Gomes, à arquiteta Luísa Costa, ao Luís Silva, à engenheira Luísa Castro e, nas pessoas deles, a todos os funcionários que diariamente trabalharam aqui em prol do desenvolvimento deste projeto. O meu muito obrigado e uma salva de palmas para vocês também. Por último, ao Sr. Presidente da Junta, porque na realidade, desde a primeira hora que iniciou funções, desde a primeira hora que começamos a trabalhar neste mandato, tenho sentido um apoio, uma vontade e uma determinação extraordinária no sentido de criarmos condições para mudarmos radicalmente o centro urbano de Vizela. E ele procura, como pessoa conhecedora daquilo que são as tradições, aquilo que é a nossa história, a nossa identidade, aquilo que é o que ele teve a capacidade ao longo da sua vida de ter colaborado e participado do ponto de vista pessoal
nos mais momentos relevantes da história do Conselho de Vizela, passar isso para as funções que exerce enquanto Presidente da Junta e estar ao lado da Câmara Municipal de Vizela nos mais diversos momentos e neste momento também. Assim, uma grande salva de palmas para o Sr. Presidente da Junta, José Armando Braga. Depois dos agradecimentos, queria pedir desculpa. E ao mesmo tempo aproveitar este momento para, na realidade, dizer que a culpa de todos os transtornos que aconteceram ao longo das últimas semanas pelo facto desta via estar fechada, a culpa é minha. Aquilo deve ser um quase chateado. Mas daqui a bocado já abre. A culpa é minha. É verdade. A responsabilidade do túnel estar fechado, conforme disse na Assembleia Municipal, é minha. A culpa é minha. E eu não fujo às minhas responsabilidades. E da mesma forma que eu não fujo às minhas responsabilidades, se por um lado eu digo que a culpa é minha porque o túnel esteve fechado e foi um transtorno para a vida das pessoas, por outro lado eu digo também, a culpa desta obra estar feita e estar tão bonita também é minha. O que é muito bom e muito bom. Não é possível fazermos obras sem obras. Não é possível termos projetos, querer executar esses projetos e não criar condições, muitas das vezes com transtorno para as pessoas, sem que isso aconteça. E daí que, na realidade, independentemente do que possa acontecer no Conselho de Vizela, associado às dificuldades das obras que possam suceder e do transtorno que possa acontecer, nós vamos causar esse transtorno. Agora, nós prometemos, este Executivo, estes Presidentes de Junta, que na realidade, com a nossa passagem pela Câmara, Vizela vai efetivamente ficar completamente diferente. Uma das coisas mais difíceis que nós temos enquanto autarcas é tomar decisões, é termos coragem. E fechar o túnel com as adversidades que efetivamente nós sabíamos que iríamos ter, nós tivemos coragem, nós tomamos decisões. E se eu acho que o que acontece muitas das vezes mal no nosso país e que acontece muitas das vezes de mal nos nossos concelhos, deve-se ao facto de muitos dos políticos do nosso país não terem coragem para tomar decisões. E o que eu acho é que se eu não tivesse coragem para tomar decisões, eu não seria Presidente da Câmara. E por isso mesmo a nossa decisão foi, atendendo que não haviam condições técnicas para fazer esta obra e ao mesmo tempo ter o túnel aberto, eu decidi, a obra será feita e o túnel ficará fechado. E é isto que nós precisamos no nosso concelho. É isto que nós precisamos no nosso país, para que o país cresça e desenvolva. E por isso mesmo, a culpa é minha no que toca às semanas em que o trânsito ficou fechado, a culpa é minha de termos um novo túnel no concelho de Vizela. Qual a importância deste túnel? Este túnel está integrado em dois projetos muito importantes que decorrem no concelho de Vizela. Um projeto que decorre este ano, que são os 25 anos do concelho de Vizela, e um projeto que decorre desde que assumimos funções, que é a regeneração urbana no concelho de Vizela. Do ponto de vista dos 25 anos, conforme o Sr. Presidente da Junta já avançou aqui, esta não é a única obra. Esta é uma das diversas obras que efetivamente aconteceram associadas às comemorações dos 25 anos. Lançámos diversos livros. Fizemos o primeiro filme sobre a história do concelho de Vizela. Homenageamos o engenheiro António Guterres com muita polémica que deu, mas que se fosse hoje voltaria a fazer. Estamos efetivamente com um conjunto de iniciativas a decorrer todos os meses, todas as semanas, num princípio de criarmos condições para quê? Para valorizarmos
o Concelho de Vizela, para valorizarmos a história do Concelho de Vizela. O que é que eu quero dizer com isto? Que Vizela é um concelho totalmente diferente dos concelhos que se envolvem ao Concelho de Vizela. Vizela é dos poucos concelhos que lutou pela sua autonomia. E então tem uma história extraordinária. Daí que, na realidade, temos que fazer algo que é importante. É valorizar essa história e fazer com que ela perdure ao longo dos próximos tempos. É uma história que muitas das vezes estava esquecida. É uma história em que as gerações vindouras praticamente não se lembravam. Ao longo deste ano, o que nós fizemos foi valorizar a nossa história e passar uma mensagem clara, em particular às gerações vindouras, e que vai ficar para o futuro, para que todos nós possamos ter orgulho numa história sem esta estar esquecida. E daí que este túnel, com dois momentos importantes da nossa história, vai, efetivamente, ficar aqui enquadrado nas comemorações do Concelho de Vizela dos seus 25 anos. Por outro lado, fizemos 60 obras. Estamos a fazer a maior regeneração urbana de sempre. Por exemplo, faz hoje 8 dias estávamos a demolir uma casa na entrada do Concelho de Vizela. Comprámos aquela casa e demolimos aquela casa porque, na realidade, a nossa perspectiva é que o centro urbano está cada vez mais alargado. E utilizo o exemplo da casa e utilizo o exemplo do túnel porque estes projetos são projetos que estão inseridos num trabalho global e que, na realidade, só faz sentido se pensarmos de forma global. Pensar de forma global, permitam-me que faça aqui um parênteses, não é só fazer obras no centro urbano, não é só fazer obras em São Miguel e São João. Conforme o que ficou aqui muito claro, é fazer obras também nas freguesias, nos diversos pontos do concelho. O que acaba por acontecer é que o concelho estava a crescer. O concelho e o centro urbano está-se a desenvolver. E este túnel, que estava muito distante da Praça da República, com a evolução que aconteceu e tem acontecido, está praticamente agora no centro. E a casa que nós demolimos estava muito longe da Praça da República e neste momento está praticamente no centro. E o que é que têm estes dois pontos de comum? São as entradas do Concelho de Vizela. São zonas que muitas das pessoas diariamente passam sem entrar no Concelho de Vizela e a imagem que levam é, efetivamente, uma entrada com uma casa completamente velha e a degradar-se e que não era utilizada por um imigrante e este túnel cada vez mais degradado. Então o que é que nós resolvemos fazer? Em primeiro lugar, demolir a casa. E compramos e demolimos a casa e vamos criar condições para que, na realidade, seja feito aí uma nobre entrada para o Concelho de Vizela. E aqui fizemos esta intervenção. Mais de 6.500 azulejos. Uma intervenção que passou não só pela colocação da nossa história nas paredes, mas a requalificação do túnel que apresentava cada vez mais pontos de umidade e degradação. Criámos aqui 2 paragens de autocarro. Os autocarros até aqui sabem onde é que paravam? Dentro da rotunda, para criar mais problemas. Neste momento este túnel não tem a mesma função que tinha quando foi inaugurado, porque na realidade ele está entre 2 pontos de desenvolvimento do Concelho de Vizela. Aquilo que são diversas superfícies comerciais, o castelo que vai começar a obra em janeiro e a Marginal Ribeirinha. E daí que, neste ponto, este túnel, com todas as execuções que foram aqui feitas, vai criar algo que é muito importante, que é para todas as pessoas que passam neste túnel, não vão ao centro urbano, mas que passam neste túnel, levem uma imagem positiva de Vizela e muito daquilo que é a nossa história. Assim sendo, e tentando desde já terminar, gostaria de terminar como comecei, agradecendo a todos aqueles que criaram condições para que, na realidade, esta obra fosse possível. Uma grande obra, uma obra marcante e, sem dúvida, uma obra com história e que fará história no Concelho de Vizela. Muito obrigado a todos. Repetimos agora o vídeo sobre a instalação destes 2 murais
e a requalificação da zona circundante. A Câmara Municipal de Vizela agradece a vossa presença, desejando-vos a continuação de um bom domingo.